sobre o ambulatório de obesidade, que é um local voltado para aquelas pessoas que querem uma reeducação alimentar ou aqueles que precisam passar por uma cirurgia bariátrica, cirurgia para redução do estômago, aquelas pessoas que têm dificuldade de emagrecer e sofrem de obesidade. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, a gente recebe hoje aqui no T-Voz a Larissa Fukui, que é coordenadora desse programa aqui de São Joaquim, também nutricionista dessas pessoas que lá procuram por esse atendimento. Obrigado, seja bem-vinda, Larissa. Obrigada a você pelo convite. Larissa, vamos falar um pouquinho como surgiu esse trabalho junto com os obesos, se assim a gente pode dizer, que é assim que a medicina vê, né? Quando a pessoa está muito acima do peso, considerada nessa questão de obesidade. Como que surgiu esse ambulatório? Então, o ambulatório ele surgiu em setembro de 2012. E esse ano, né, a gente completa 4 anos de existência. E ele foi muito importante porque antigamente, né, o pessoal ele ia para Campinas, aí acordava muito cedo, tinha a viagem muito longa e muitos desistiam do tratamento. Né? E nesse quesito foi muito importante a abertura, porque os pacientes aqui a gente acompanha todo o pré-operatório e quando ele atinge a meta, ele já é encaminhado para Campinas, onde lá ele faz alguns exames laboratoriais e já realiza a cirurgia. De lá para cá foram 650 inscritos nesses 4 anos? Foram 650 inscritos, mas principalmente para a reeducação alimentar, porque a gente ampliou esse trabalho para aquelas pessoas que também querem só fazer a reeducação alimentar e não precisam fazer a cirurgia. E a gente teve mais procura. E o objetivo é justamente esse. Muitas pessoas pensam que apenas há cirurgia, as pessoas participando desse programa para estarem aptas para fazer essa operação, né, essa redução bariátrica, que é a redução do estômago, que tem esse emagrecimento. Mas vocês fazem um trabalho de reeducação alimentar também, né? Fazemos. A gente realiza um trabalho de reeducação alimentar, né? Tem vários profissionais envolvidos, é uma equipe, né? A gente tem o médico, a enfermeira, o educador físico, a psicóloga e o fisioterapeuta. Né? Lá a gente realiza palestras, dinâmicas, conversa de roda e tudo isso pensando na melhora gradativamente do paciente, né? Sendo que a obesidade é uma doença multifatorial, né? Causada por diversos fatores, tanto estilo de vida inadequado, alimentação inadequada e também temos a genética. A genética é o principal problema, né, nesse fator, né? Então, mesmo considerando a genética, a pessoa se fizer a reeducação certinho, fazer atividade física, ela consegue emagrecer como os demais. Ela só vai ter uma predisposição a mais se não cuidar mais. Agora, Larissa, você que está lá sempre, fala muito com os pacientes, você sempre ouve, com certeza, essas afirmações que eu vou te dizer. Ah, mas eu não como nada, eu como pouco, eu não sei por que eu engordo. Você ouve bastante isso? Isso daí a gente ouve bastante, né? E um dos nossos critérios, assim, um dos meus critérios é sempre no início eu peço um diário alimentar, né? Onde a pessoa, ela escreve durante a semana toda tudo que ela come, né? E quando ela me entrega esse diário, a gente faz uma avaliação individual e aí eu exponho, né, para a pessoa, como que é a alimentação dela, como que tá, onde que ela tá errando, quais são os principais pontos que ela deve mudar, e aí ela entende o porquê do não emagrecimento. E geralmente quando a pessoa fala isso que não come nada, faz esse diário, qual que é a descoberta? A descoberta é que, assim, geralmente a pessoa ou ela faz 3 refeições por dia, né? E assim, para ter uma alimentação saudável, a gente já viu que tem que ser umas 6 refeições por dia para ativar o metabolismo, né? E fazer o corpo gastar energia, né? Então ela fala, ah, mas eu só faço 2 refeições ou uma, não tomo café. Então a pessoa acha que restringindo mais, ela vai conseguir emagrecer. E é ao contrário, a gente precisa se alimentar várias vezes ao dia, fracionando, para poder ter o emagrecimento.
que às vezes a pessoa fica sem comer, mas em outra refeição acaba substituindo e comendo bem mais. Bem mais, porque vai estar com mais fome também, né? Porque o segredo é reduzir as calorias ingeridas, né, Larissa? É um dos caminhos para o emagrecimento. Sim, e o fracionamento, né? Para ativar sempre o metabolismo. Porque quanto mais vezes você come em pequenas quantidades e alimentos não tão calóricos, você consegue ativar melhor esse metabolismo. Seria isso, né? E junto à atividade física, que é muito importante. Tanto para o emagrecimento, quanto para essa manutenção do peso. Agora, de acordo com a sua avaliação lá no trabalho que você desenvolve junto com a sua equipe, até haveria psicóloga, outras pessoas, mas devido ao dia e o horário não foi possível, qual é o principal erro, os principais erros das pessoas que são obesas na alimentação? Então, o fracionamento não fraciona, né, corretamente, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade em beber água, ingerir água, né? Muitas pessoas têm o intestino, né, constipado, né? A gente fala intestino preso, porque não consome muita fibra também, né? Esse é um dos, e muita ingestão de carboidratos, né? Muita quantidade de arroz, macarrão, pão e assim, e os alimentos, né, industrializados e os fast foods. No caso, são um perigo para quem quer emagrecer, né? Para quem está fazendo uma dieta e também, assim, vários carboidratos também, né? A gente fala arroz e macarrão junto, arroz, macarrão e batata. Você tem que usar apenas um, né? No caso. O melhor é ser, né, somente um, principalmente para aquelas pessoas que têm o diabetes. Agora, geralmente essas pessoas que chegam lá para o tratamento, em que situação que elas estão? Elas estão obesas, essas que vão fazer a cirurgia bariátrica, ou tem outros fatores também relacionados, diabetes, colesterol, triglicérides e outras doenças relacionadas à obesidade? Como que elas chegam no atendimento? Então, a pessoa chega, né, para fazer a triagem e lá a gente pesa, né, mede a altura e a gente classifica pelo IMC. Né? Esse é um dos primeiros critérios para estar participando do ambulatório, do grupo. Então, assim, ela tem que ter IMC a partir de 30, precisa estar no grau de obesidade para participar do programa, né? Isso tanto para reeducação, tanto para cirurgia. Agora, a cirurgia segue alguns critérios a mais, né? Para a pessoa fazer a cirurgia, ela tem que estar com IMC maior que 40, sem nenhuma comorbidade, que são as doenças, né? Colesterol, triglicérides, diabetes, hipertensão, entre outras. IMC entre 35 e 30, com alguma comorbidade. IMC de 30, com comorbidade grave. Né? Essa comorbidade seriam as doenças, né, relacionadas, né? As doenças relacionadas. E aí tem que ter um diagnóstico pelo médico especialista nessa doença. Então, por exemplo, se a pessoa tem um diabetes, tem que ser o endócrino, né? E o endócrino também tem que dar uma cartinha como se o paciente tivesse intratabilidade da obesidade. Agora, essa avaliação é só no ambulatório, porque vocês vão pesar a pessoa, vão medir a altura e através dessa conta vocês vão chegar nesse índice, né? Nessa classificação. É importante a pessoa se deslocar até lá no ambulatório para saber. Né? E tem limite de vagas, Larissa? Não, agora sim, a gente, né, a gente vai fazendo as inscrições, né, e conforme o grupo vai, né, ficando grande, a gente vai tendo uma lista de espera. Mas por enquanto tá tranquilo, né, e a gente tá recebendo as inscrições. Agora, vocês têm alguma avaliação já das pessoas que procuraram o grupo, fizeram cirurgia, hoje estão bem, e aquelas que foram reeducadas e não voltaram a engordar? Porque também tem essa preocupação, né? Às vezes a pessoa faz a cirurgia e a gente vê que está igual de novo, né? Engordou todo aquele peso que ela perdeu com a cirurgia. Como que é a avaliação nesse acompanhamento? Então, muitas pessoas, né, que chegam até o final do tratamento, né, aquelas que querem realizar a cirurgia, elas vão, né, para Campinas, fazem a cirurgia e aí o pós-operatório é acompanhado já por Campinas. Só que ela sempre volta ao programa para dar o depoimento
e incentivar as outras pessoas que estão fazendo a cirurgia. E também para esclarecer as dúvidas, né? Nada melhor do que quem já fez. Né? Então elas são convidadas, né, para estar no programa para esclarecendo essas dúvidas. E as outras pessoas que fizeram a reeducação, tem umas que aparecem e tem umas que também né, não voltam. E geralmente elas voltam a engordar, essas que fazem a cirurgia, ou um caso ou outro? Como que você avalia? Assim, dos que fizeram com a gente lá em Campinas, não teve nenhum caso que voltou a engordar. Mas a gente vê muitas pessoas que estão fazendo a cirurgia e voltando a engordar. Por quê? A reeducação alimentar, ela é para a vida toda. Então não é porque fez a cirurgia que tem que deixar de ter os hábitos saudáveis, né? E muitas vezes as pessoas acham que fazendo a cirurgia depois pode comer de tudo. E não é assim. A reeducação alimentar tem que ser acompanhada para a vida toda. Porque o estômago fica pequeno. Mas se você tomar uma lata de leite moça, é um alimento muito calórico. E com certeza você vai engordar, né? Sim. Então, assim, muitas vezes não é a quantidade, é um alimento também que é muito calórico, né? Sim. Na Larissa. E você observa isso na procura dos pacientes? Às vezes o paciente come pouquinho, mas são alimentos que são excesso de caloria. Você pode exemplificar algum assim pra gente de imediato? É mais os doces, né? Mais os doces. E assim, a pessoa que tem um hábito, né, de comer os doces, né, alimentos mais calóricos, e não passou por uma reeducação alimentar e não teve um tratamento também psicológico, como é o nosso grupo, né? Sempre sou eu e a psicóloga junto nesse tratamento. Então, fica mais difícil o paciente controlar, né, essa compulsão, tudo isso. Então aí ele pode ingerir mesmo em pequena quantidade, mas vai ingerindo ao longo do dia e aí o emagrecimento não vai ser efetivo. Chocolate é muito calórico, né? É muito calórico. Agora, quais são as pessoas que podem procurar? É acima de 18 anos? Tem algum limite de idade ou não? Entre 18 e 65 anos, né, sem restrição. Pessoas que têm 16 anos, é feita uma avaliação com a equipe multidisciplinar, né, e tem um consenso entre a família e a equipe, tá? E pessoas acima de 65 anos, também é feita uma avaliação com a equipe e para ver quais são os riscos e os benefícios. Agora, tem que ter paciência, né? Sim. Às vezes demora 1 ou 2 anos ou até mais, porque você tem que chegar naquele peso ideal que Campinas pede. Não é nem vocês, né? É uma exigência de Campinas para poder operar. E geralmente as pessoas desistem, né, no meio do tratamento. Que elas continuem, né? Até o final. Sim. Para elas ir para Campinas, elas têm que atingir uma meta, né? Pessoas que estão no IMC já de 40, lá que eu tinha já dito, elas têm que perder mais ou menos uns 10% do peso. É mais fácil. Né? Mais fácil. Agora, aquelas que estão muito já obesas, né? Elas têm que perder mais. E isso, assim, envolve tanto nesse trabalho de grupo nosso, e a pessoa tem que ter muita força de vontade, tem que ter muito apoio familiar, porque senão fica mais difícil. Muita atividade física também. Muita atividade física. Como elas estão muito acima do peso, às vezes não consegue. E tem que tomar cuidado também para não lesionar, né? Sim. Então, assim, aos poucos, né? E a gente tem um educador físico também que vai passar essas dicas, né? Como não lesionar, como fazer os alongamentos antes de sair para fazer a caminhada. Muito importante. E aqui você deixou umas dicas, né? Que eu quero só ler algumas. Fracionar as alimentações 6 vezes ao dia, de 3 em 3 horas. Ingerir de 3 litros de água por dia, que vale 12 copos de água. Mastigar devagar para que o nosso cérebro tenha suficiente para assimilar que a gente já está satisfeito, não precisa comer mais, né? Essa pausa, né, essa assimilação demora em torno de 20 minutos. 20 minutos. E muita gente come muito correndo, né? Então não dá tempo de ter essa saciedade. Refrigerantes, evitar. Substituir manteiga e margarina por requeijão light. Realizar refeições em local calmo e tranquilo. Então, assim, são fatores importantes. Comer frutas, verduras, legumes, alimentos mais saudáveis
E atividade física, são as recomendações no geral para as pessoas evitarem a obesidade, né, Larissa? Obesidade. O ideal é evitar de ganhar peso, porque depois que ganhou é meio complicado, né? O objetivo do trabalho, né, é fazer com que o paciente, né, tenha melhora de todas as doenças associadas, né, ou mesmo a prevenção de quem não tem, e emagrecendo gradativamente até chegar no seu peso ideal, né, e ter essa manutenção. Essa manutenção às vezes é muito mais difícil do que o próprio emagrecimento, né? Então, assim, para ela chegar nessa manutenção e manter esse peso, ela tem que ter passado por todo, né, caminho e feito certinho. Agora, tem algum tipo de atividade física que é mais recomendado, que você acredita que deve emagrecer mais, assim, mais rápido, de maneira mais, com resultado mais efetivo? Então, a atividade física, né, a gente, né, mais aeróbica, né, caminhada, esteira, bicicleta, né, e algumas pessoas que já fazem essa atividade sempre associam com uma atividade anaeróbica, que é a musculação, uma atividade de peso, né? E aquelas pessoas que têm problema de joelho, no joelho, de coluna, né, a gente indica mais atividades feitas na água, como hidro, né, natação, porque não tem um impacto. Agora, aquela afirmação pra gente fechar a entrevista de algumas pessoas que são muito esbeltas, bem magras e comem de tudo, muito, né? 2 a 3 vezes, comem uma grande quantidade de doce e não engorda. Já aquelas que, se comesse essa mesma quantidade, ganharia muito mais peso. Tem isso mesmo, Larissa? Existe isso? Ou é apenas um boato de que isso acontece? Não, realmente existe, né? Mas isso daí é muita genética mesmo. A genética tem um peso muito maior, né? Mas não só porque a pessoa é esbelta, eu posso dizer que ela está bem de saúde. Né? Porque ela pode estar magra e ter diabetes, colesterol, triglicérides, né? E com o passar dos anos, né, ela pode começar a engordar também, né? Pode sim. Porque tem esse fator que o metabolismo vai desacelerando com o passar do tempo. Pode sim. Isso pode ir se agravando. Sim. Então tá certo. Onde que é o atendimento, Larissa? As pessoas que quiserem, quais as datas, os horários que elas podem procurar? Nosso atendimento é feito lá no Pedro Chediak, no PSF Padre Lino, né, na rua Armando Colombini, número 150, e ocorre toda quinta-feira a inscrição, né, no período da manhã. E os nossos encontros é toda quarta-feira também no período da manhã, das 7 até mais ou menos umas 10, 10 e meia. Então, a pessoa que estiver interessada, ela tem que ter essa disponibilidade para ficar no programa, né, nesse horário.